Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Em primeiro lugar, a Bruxa de Salem, Bruxa de Salem, autorizo Estrela Divulgações a divulgar o meu canal. Uma pessoa amiga, uma pessoa muito querida que eu conheci, uma pessoa que, para mim, sem palavras. Estás liberada a divulgar o meu canal, Estrela querida. Mas vamos ao relato de hoje. O relato é bem interessante porque é a pessoa que me mandou esse relato, ele não se identifica e prefere continuar não se identificando, justamente porque ele não quer ser identificado por motivos maiores que vocês irão descobrir ao longo do relato. Tudo começou numa noite de quaresma. Ele saiu da casa dele para fazer uma bela de uma caminhada. Ele nunca acreditou em lobisomens até esse dia. O que aconteceu com ele a seguir foi algo muito sinistro. Eu saí numa noite de quaresma, numa noite de lua cheia para caminhar, mas nunca, né? Pelos relatos que eu escuto, nunca jamais faria isso. Mas enfim, o meu amigo foi fazer essa tal caminhada nessa noite de quaresma. Isso aconteceu com ele há 2 anos atrás. Então ele estava caminhando, fazendo a caminhada noturna. Perto da casa dele tem uma floresta bem fechada. É tipo uma espécie de um parque ecológico. E ele disse que é liberado para caminhar lá à noite. Mas ele nunca imaginou que naquele parque teria aquilo naquele momento, naquela hora. Então ele estava caminhando, de repente ele observou ao longe que algo estava seguindo ele. Mas como nesse parque ecológico tem muitos macacos, ele não estranhou, não ficou assim preocupado com a situação. Continuou caminhando. Então, ele percebeu que os passos que estavam seguindo ele eram de um bicho maior que o macaco. Porque os macacos desse parque são macaco prego. E eles não têm um passo gigante no chão. Não é gorila, né? Então, ele disse que começou a se assustar. Então, ele ligou a lanterna do celular e começou a iluminar a floresta. No meio da floresta, ele observou um cachorro muito grande, uma espécie de um lobo, segundo ele disse. E estava observando ele à distância, esse lobo. E ele começou a se apavorar com esse lobo. Eu já tinha corrido. Mas diz ele que lobo, não, deve ser um cachorro perdido. Continuou caminhando. De repente ele observou que esse cachorro estava se aproximando demais dele, porque ele estava mais ou menos uns 50 metros dele. Mas de um olhar para o outro, ele já estava a uns 20 metros dele, observando ele cada vez mais de perto, por detrás das árvores. Então ele começou a se assustar. E ele passou a mão num pedaço de madeira grande e pensou, se esse bicho vir, eu vou dar com a madeira no meio da cara para ele se espantar. Só que por nada, de repente, aquele animal fica em duas pernas e ele se dá de frente com um bicho horrendo que estava em duas pernas, todo peludo, olhos negros como a noite, orelhas pontudas e com uma cara idêntica de um lobo, só que com feições humanas também. Isso aconteceu aqui no interior de Santa Catarina, meu povo. Então, o que aconteceu? Ele disse que se apavorou de uma forma sobrenatural e começou a correr. Começou a correr, correr, correr e não sabia o que fazer da vida dele. E ele disse que o bicho alcançou ele. Fincou as unhas nas costas e derrubou ele. Ele disse que sentiu o sangue quente escorrer pelas costas. E o bicho ainda tomou um pouco do sangue dele. Ele disse que conseguiu de alguma forma passar a mão numa pedra que tinha no chão. E ele deu com tudo na cara desse bicho. Mas ele estava muito machucado. Esse bicho deu um grito exorbitante e correu mato adentro. E ele disse que nesse momento ele buscou forças de onde ele não tinha, de onde não existia, para ele fugir. Então ele foi meio que se arrastando, escorando naquele pedaço de tronco que ele tinha pegado, até chegar numa estrada. Chegando numa estrada, ele começou a pedir para Deus ajudá-lo, urgente, porque ele precisava de todas as formas sair daquele lugar. Imagina o desespero dele. Imagino o quanto ele ficou apavorado diante de tudo isso. Ele disse que veio um carro. E quando ele viu esse carro, ele viu a luz diante dele. Ele caiu no chão e ali ele se acordou. Quando ele acordou, ele estava no hospital. O homem do carro havia socorrido ele e levado ele até o hospital e ele já havia perdido muito sangue. Foi levado para o centro cirúrgico, levou muitos pontos nas costas,
Ficou 2 semanas no hospital se recuperando, mais ou menos 15 dias. E foi mandado embora bem. Ele disse que faz mais ou menos 3 meses que aconteceu isso. E ele já passou 3 luas cheias. E na 4ª lua cheia, ele sentiu algo terrível. Ele disse: Salem, me perdoa, mas eu tenho que te contar e tenho que dividir isso com algumas pessoas porque eu tô morrendo por dentro. Ele disse que começou a sentir umas dores estranhas e começou a olhar para a lua. E ele disse que o corpo dele parecia que estava se quebrando. Então ele foi e se olhou no espelho. E quando ele se olhou, o rosto dele estava mudando. E ele estava com o corpo enchendo de pelos. Ele disse que se transformou num cachorro gigante. Ele sabe que se transformou no lobisomem. Sabem que a maldição foi passada para ele de alguma forma. Talvez ele foi escolhido, talvez tinha que ser para ele. Ele disse que não sabe o que aconteceu. Mas ele sabe que naquela noite, até o que ele se lembra, ele atacou um coelho e ele devorou o coelho sem misericórdia. E ele continuou correndo pela noite afora. Fez várias outras vítimas, mas não se recorda de nada. Na cidade onde ele mora, ele se transforma em toda lua cheia. Às vezes não precisa nem ter lua cheia no céu para ele se transformar. Ele disse que já matou muitos bichos. E inclusive já matou até pessoas. Ele disse que adora revirar túmulos. E que a vida dele se transformou demais. Ele só não se identifica porque ele tem muito medo. E não diz nem a cidade onde ele mora, porque ele sabe que vão caçar. Ele disse que não quer nem falar nada, porque ele prefere guardar tudo isso em sigilo absoluto. Ele está dividindo isso comigo, porque ele disse que precisava ter alguém